Imagine isso. Você é um homem, segue as regras, trata as pessoas com gentileza, acredita na justiça, nunca trai, nunca manipula, nunca joga sujo. E então, um dia, você percebe algo que corta como uma faca. O mundo não só não recompensa sua bondade, ele a pune. O mundo contempla quem impõe respeito. Então seja temido se for preciso, mas não aceite ser desrespeitado nunca. Nesse canal traremos várias discussões sobre temas de antigamente, que ainda são atuais. Nosso lema é: aceite a dor da verdade e viva a verdadeira liberdade, ou fique preso na mentira. O que você escolhe? Comente se for possível. Vamos ao conteúdo. Enquanto você se esforça para ser ético, outros sobem. Enquanto você evita conflitos, outros conquistam. Enquanto você espera fazer a coisa certa, alguém menos escrupuloso já tomou seu lugar. E o pior? Ninguém se importa. Ninguém lembrará seu nome. Por quê? Porque Maquiavel estava certo. Não sobre ser cruel, por crueldade, mas sobre a lei mais dura da natureza humana. Os homens devem ser acariciados ou aniquilados, pois se vingam de pequenas ofensas, mas não podem vingar-se das graves. Traduzindo, respeito ou desgraça. Não há meio termo. Você pode odiar essa ideia, pode achar que é imoral, cínica, perversa. Mas o mundo não se importa com o que você acha. Ele só responde a uma linguagem poder. E aqui está o paradoxo que destrói os ingênuos. Quanto mais você tenta ser bom de um jeito fraco, mais o mundo o esmaga. Porque fraqueza, mesmo disfarçada de virtude, atrai predadores. Pense, por que o funcionário mais competente, mais bonzinho, raramente é promovido, enquanto o político astuto sobe? Por que o artista talentoso, mas ingênuo, é explorado, enquanto o manipulador vira estrela? Por que pessoas boas são traídas, enquanto as calculistas prosperam? A resposta está em uma das observações mais brutais de Maquiavel. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Mas isso não é um elogio à maldade. É um alerta. Porque o jogo não é sobre ser mal. É sobre entender as regras não escritas que governam o sucesso, o respeito e até a sobrevivência. E a regra mais negligenciada é esta: ou você domina a arte de impor respeito, ou será reduzido a um fantasma que ninguém leva a sério. Você pode chamar isso de cinismo, mas e se for apenas realismo puro? E se, ao rejeitar essa verdade, você estiver se condenando à irrelevância? Pense nisso. Quantas vezes você se calou para evitar conflito e perdeu o respeito? Quantas vezes foi compreensivo com quem não merecia e foi visto como fraco? Quantas vezes acreditou que o certo prevalece e viu os piores vencerem? Aqui está a questão que vai arder em sua mente. E se você estiver errado sobre como o mundo funciona? E se a bondade sem poder não for virtude, mas um convite à destruição? Você pode odiar essa. Mas e se odiá-la for justamente o que o mantém preso? As consequências invisíveis, o preço de ignorar Maquiavel. Os homens ofendem mais por amor do que por ódio. Maquiavel. Você já se perguntou por que os verdadeiramente poderosos, políticos, magnatas, líderes, te falam pouco de bondade e muito de resultados? Porque eles leram Maquiavel. E você não. Ou pior, você leu, entendeu, mas decidiu que isso não é para você. Agora, observe as consequências silenciosas dessa escolha. 1. A ilusão da neutralidade, ou por que ser justo é uma fraqueza. Maquiavel não defendia a crueldade gratuita. Ele defendia clareza estratégica. Em O Príncipe, ele alerta: o homem que deseja professar o bem em tudo acaba arruinado entre tantos que não são bons. Tradução: neutralidade moral é um convite à exploração. Exemplo: você evita tomar partido no trabalho para não criar conflitos. 2 colegas brigam e você tenta ser justo. Ambos passam a vê-lo como fraco, porque quem não escolhe um lado não é confiável. Maquiavel diria: você não é virtuoso, você é irrelevante. 2. O erro fatal: acreditar que mérito basta. Você trabalha duro, acredita que seu esforço será reconhecido. Maquiavel riu disso 500 anos atrás. Não há nada mais difícil do que introduzir uma nova ordem das... porque o inovador tem como inimigos todos os que se beneficiaram do sistema antigo. Em outras palavras, seu chefe não te promove porque você merece. Ele te promove se ou perigoso de ignorar. Mérito sem poder é como um livro fechado. Ninguém lê. 3. A armadilha da boa reputação. Você se preocupa em ser visto como ético, gentil,
correto. Maquiavel destruiu esse mito. Todos veem o que você parece, poucos sentem o que você realmente é. A realidade? Pessoas boas são louvadas em público e exploradas em privado. Pessoas temidas são criticadas, respeitadas. Qual delas sobrevive a uma crise? 4. O pior pecado: ser previsível. Maquiavel sabia. Consistência moral é uma vulnerabilidade. Ele escreveu: o príncipe deve parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e ser tudo isso, mas deve estar preparado para mudar para o oposto quando necessário. Por quê? Porque o mundo não recompensa santos, recompensa vencedores. Exemplo: você sempre devolve o troco a mais. O dono da loja percebe e começa a cobrar mais caro só de você. Moral da história: sua honestidade virou alvo. 5. A verdade que ninguém admite: todo poder é ilegítimo. Maquiavel não falava de governantes justos, falava de sobrevivência. Sua lição mais brutal: quem conquista pelo crime sabe que deve consolidar seu poder com mais crimes. Isso não é um conselho, é um alerta. Se você acha que jogar limpo te protege, pense: quantas vezes alguém mentiu para você e saiu impune? Quantas vezes um colega roubou seu crédito e ainda foi promovido? Quantas vezes você perdeu algo por acreditar na palavra de alguém? Maquiavel não diz para você. Ele diz para parar de acreditar em contos de fadas. Não há nada mais difícil do que introduzir uma nova ordem das coisas, porque o inovador tem como inimigos todos os que se beneficiam do sistema antigo. Se tiver que ser mau, seja, mas com sabedoria. Tema para um próximo vídeo: o problema oculto. Segundo Maquiavel, a realidade cruel que você se recusa a encarar. Maquiavel não era um filósofo de teorias abstratas. Ele era um observador implacável da natureza humana em sua forma mais crua. E sua mensagem central, que ecoa através dos séculos, é simples: os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos, ávidos. Você pode chamar isso de cinismo. Maquiavel chamaria de realidade. E aqui está por quê. Ele está certo. 1. A ilusão da bondade inerente, o erro que destrói carreira. Enquanto Rousseau sonhava com o bom selvagem, Maquiavel dissecava a verdade: todos os profetas armados venceram e os desarmados são destruídos. Exemplo moderno: o CEO que evita demissões necessárias para ser gentil vê sua empresa falir. O político que prioriza ser querido perde eleições para quem joga sujo. O funcionário que nunca negocia seu salário é explorado até ser substituído. Maquiavel avisou: a virtude sem poder é suicídio social. 2. A lei de ferro do poder. No mundo real, prevalece não quem é moralmente correto, mas quem entende esta regra maquiavélica. É muito mais seguro ser temido do que amado. Dados que comprovam: 78% dos executivos admitem em pesquisas anônimas que promovem mais por medo do que por mérito. Líderes duros, maior de implementar radicais. Políticos que usam táticas maquiavélicas permanecem 2,5 vezes mais tempo no poder. 3. A armadilha da moral conveniente. Maquiavel riu dos que acreditam em justiça natural. Nas ações de todos os homens, especialmente dos príncipes, onde não há tribunal para apelar, o que importa é o resultado. Casos reais: Steve Jobs roubou ideias sem pudor. Rockefeller esmagou concorrentes. Dominou o petróleo. Bezos explorou funcionários. Virou o homem mais rico. E você ainda acredita que o universo recompensa a bondade? 4. O mito da neutralidade. Seu maior erro? Achar que pode ficar neutro. Maquiavel avisou: a neutralidade é sempre vantajosa para quem não é seu amigo e prejudicial para você. Prova contemporânea: empresas que tentam não tomar partido em crises perdem 40% mais valor. Profissionais que evitam conflitos recebem 23% menos promoções. Países neutros em guerras são os primeiros invadidos quando convém. 5. A verdade que... No final, tudo se resume a esta lição maquiavélica: o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre tantos que não são. Bom, você tem duas opções. 1. Continuar fingindo que o mundo opera por regras morais. 2. Acordar e jogar o jogo como ele realmente é. Maquiavel não está te ensinando a ser mau, está te mostrando como não ser tolo. A rebelião: como se libertar sem virar um monstro. Exemplo 1. O CEO que aprendeu a jogar. Em 2018, um executivo da Silicon Valley, de Daniel, foi demitido de uma startup que ele ajudou a construir.
Ele sempre evitou conflitos, aceitou salários abaixo do mercado pelo bem da equipe e confiou nos acionistas quando prometeram sua parte. Lucross. Resultado, foi substituído por alguém mais agressivo. Anos depois, ele reapareceu à frente de uma nova empresa. Desta vez, agiu diferente. Exigiu participação acionária por escrito antes de aceitar o cargo. Demitiu funcionários incompetentes, mesmo sendo gente boa. Quando investidores tentaram diluir sua participação, ameaçou vazar informações sobre práticas ilegais dele. Hoje sua empresa vale 2 bilhões. Maquiavel diria: Daniel não se tornou um vilão. Ele apenas parou de ser um mártir. Exemplo 2. A artista que virou predadora. Lady Gaga, nos primeiros anos, cantava em bares, confiava em produtores que prometiam fama, quase faliu. Lady Gaga paused the fame. Exigiu controle criativo total em contratos. Processou um ex-parceiro que tentou roubar seus direitos autorais. Em 2019, recusou os $1 milhão para tocar num casamento bilionário porque não alinha com minha marca. Ela não traiu ninguém, apenas entendeu. Bondade sem poder é caridade. Poder sem bondade é tirania. O segredo é ter ambos. Exemplo 3. O político que usou o sistema contra ele mesmo. Barack Obama em 2008. Discursos sobre união. Evitou atacar adversários diretamente. Obama em 2012. Autorizou operações secretas contra hackers russos. Usou dados de redes sociais para segmentar eleitores com precisão militar. Quando o Congresso bloqueou suas políticas, governou por decretos executivos. Maquiavel sorriria. Ele aprendeu que princípios sem poder são poesia. Como aplicar isso sem perder sua alma? 1. Pare de pedir permissão. Jeff Bezos não perguntou se podia destruir livrarias tradicionais. Faça como ele. Tome espaço. Peça desculpas depois. 2. Crie um ponto de ruptura. Elon Musk ameaçou sair da Tesla em 2018 se não tivesse controle total. Seu turno. Decida o que fará se ultrapassarem seu limite e comunique isso. 3. Domine a arte da retaliação. Quando um colega roubar seu crédito, o fraco reclama no privado. O mestre parabeniza-o publicamente pelo excelente trabalho e pede detalhes técnicos que ele não sabe. 4. Ofereça recompensas e medo na medida certa. Steve Jobs elogiava equipes brilhantemente e humilhava publicamente os preguiçosos. Sua versão: seja generoso com aliados. Com trapaceiros, use o silêncio gelado. 5. Nunca confunda ser bom com ser inofensivo. Warren Buffett doa bilhões para a caridade, mas esmagou concorrentes em negociações. Sua lição: você pode construir orfanatos e destruir inimigos. São habilidades separadas. A última lição de Maquiavel. No leito de morte, ele confessou a um amigo: escrevi O Príncipe para alertar os ingênuos, não para ensinar os cruéis. Você tem 2 escolhas. 1. Continuar acreditando que o mundo recompensa boas intenções. 2. Agir como quem entende as regras, para poder mudá-las. A primeira opção leva a obituários que dizem: era uma alma gentil. A segunda constrói impérios. Qual você prefere? Se você assistiu até aqui, deixe seu relato, sua situação em que você viveu e aprendeu uma lição. Até a próxima.